foi um psiquiatra e psicanalista suíço que fundou o campo da psicologia analítica. Ele se interessava muito pelo funcionamento interno de uma pessoa, sua personalidade, seus desejos, o que é consciente para ela e o que não é. Ele chamou o centro da nossa consciência de ego. Ele regula tudo o que temos consciência e decide como e sobre o que agir. No entanto, todos nós também temos muitos traços e partes de nossa personalidade dos quais não temos consciência. Isso inclui o que Jung chamou de sombra. Jung dividiu o inconsciente em duas camadas: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O primeiro é tudo aquilo que faz parte de você como indivíduo, mas do qual você não tem consciência ou até mesmo nega. Isso inclui emoções, desejos, memórias, sentimentos ocultos ou desconhecidos, entre outros. O inconsciente coletivo abrange aqueles sentimentos, pensamentos e instintos inconscientes que todas as pessoas, como um grupo, têm ou tiveram no passado. São coisas herdadas universalmente pelos humanos. Jung acreditava que todos os seres humanos compartilham certas características ou afinidades, que podem ser descritas como arquétipos. Os arquétipos fazem parte da nossa história coletiva desde muito antes de Jung e são comumente encontrados na mitologia, nos contos de fadas ou em histórias religiosas. Jung acreditava que trazer o seu inconsciente para sua mente consciente é uma receita infalível para se tornar o melhor ser humano possível. Ou como diria o Dr. Jung, uma pessoa superior. No vídeo de hoje mostraremos 7 maneiras de se tornar uma pessoa superior, de acordo com a filosofia de Carl Jung. Expresse-se criativamente. Jung diz: sem esse brincar com a fantasia, nenhuma obra criativa jamais nasceu. A dívida que temos com o jogo da imaginação é incalculável. Jung acreditava que a arte que um indivíduo cria abriga partes do seu inconsciente em cada obra. O a fazer arte, nossos estados e situações interiores influenciam sem que o percebemos, o que fazemos e a maneira como o fazemos. Jung incorporou o desenho de mandalas em sua filosofia. Mandalas, especificamente, têm sido usadas há décadas por diferentes culturas antigas como símbolo do universo e da totalidade. E Jung decidiu que o melhor tipo de motivo circular para representar seu artista é a mandala. Por muito tempo, Jung desenhava uma mandala em seu caderno todas as manhãs e descobriu que ela realmente correspondia aos seus sentimentos, emoções e pensamentos naquele momento. Quanto mais harmoniosa a mandala, melhor você provavelmente está se saindo. Jung levantou a hipótese de que as pessoas têm um desejo especialmente forte de fazer arte como mandalas quando estão em fases de crescimento pessoal. Quando você ou sua vida estão mudando, você se sente menos no controle e precisa de alguma forma de recuperá-lo. Se você desenhar mandalas em intervalos regulares e aprender a interpretá-las, terá uma ferramenta incrível para o autoaperfeiçoamento. Desenhar uma mandala relaxa seu cérebro e ajudará seus pensamentos a se concentrarem em todas as coisas que você normalmente reprime. Além disso, os tipos de linhas que você desenha e as cores que escolhe podem dizer coisas sobre você. Você usa formas arredondadas e suaves ou linhas ásperas, cores frias ou quentes. E o que você acha que isso reflete? Se você se analisar por meio de mandalas todos os dias, semanas ou meses, poderá acompanhar seu crescimento e suas mudanças como nunca antes. Mas isso não se limita apenas às mandalas. Todos os trabalhos criativos que você produz podem ajudá-lo a analisar sua maneira de pensar, suas prioridades e suas preocupações inconscientes. Todos esses insights podem ajudá-lo a se conhecer e se aprimorar, e assim, a se tornar uma pessoa superior. Esteja consciente de suas performances. Segundo Jung, a persona é um complexo sistema de relações entre a consciência individual e a sociedade. Apropriadamente, uma espécie de máscara projetada por um lado, para causar uma impressão definitiva nos outros e, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Uma das maiores coisas que o impedem de ser a pessoa superior em um ambiente é o fato de que você provavelmente se ajusta excessivamente às outras pessoas presentes. Conscientemente ou não, a maioria das pessoas apresenta uma versão falsa de si mesmas, de uma forma ou de outra, sempre que estão em situações sociais. Por exemplo, eles riem de piadas sem graça, concordam com afirmações que não apoiam de fato ou mentem sobre seu próprio bem-estar para o conforto dos outros. É quase uma performance, como se você estivesse usando uma máscara sobre seu verdadeiro eu. E Carl Jung
chamou isso de persona. Sua persona é como você se apresenta para que as pessoas o percebam da maneira que você deseja. Você pode querer parecer gentil e tranquilo, e por isso concorda com tudo, e faz elogios que não são sinceros. Nossa persona se desenvolve quando aprendemos sobre regras sociais e as expectativas das pessoas ao nosso redor durante a infância. Alguém que cresceu em uma casa onde compartilhar sua própria opinião era visto como discussão e seria punido. Provavelmente desenvolveu uma persona que tende a evitar conflitos e concorda com a opinião mais popular. Contrast. Alguém que cresceu em uma casa que via as emoções como fraqueza provavelmente desenvolveu uma persona dura e insensível. Mas nossa persona não é uma coisa só. Segundo Jung, todos nós temos múltiplas máscaras. Os dois exemplos que acabamos de analisar poderiam ter sido da mesma pessoa. Na verdade, você usa múltiplas máscaras ao mesmo tempo. Por exemplo, você quer parecer agradável e durão, e às vezes, as máscaras que você usa dependem das circunstâncias. Você age de forma diferente entre familiares e amigos, e certamente age de forma diferente entre amigos e com figuras de autoridade. Para todas essas situações, você tem máscaras diferentes. A persona causa problemas quando a máscara que você usa é desnecessária, inútil ou prejudicial ao seu bem-estar. Imagine a pessoa que sempre age de forma dura entre amigos, mesmo quando está passando por algo difícil. Essa máscara a impede de obter qualquer ajuda ou alívio. Esse conflito com as próprias necessidades reais é muito frustrante e prejudicial à sua autoimagem. Você pode começar a se culpar por querer se abrir e demonstrar emoções menos, mesmo que seja totalmente natural, porque isso destruiria sua persona. Quando você pensa em sua persona como a forma como você realmente deveria ser, está almejando algo impossível e, como resultado, se decepciona constantemente. Jung chamou isso de superidentificação com a persona. Você acredita que é sua persona e fica com raiva de si mesmo, sempre que não corresponde às expectativas dela. Além de ser uma maneira miserável, prejudicial e inautêntica de viver. Alguém que se identifica excessivamente com sua persona por muito tempo pode destruí-la acidentalmente. Isso pode acontecer na forma de burnouts, que o impedem de agir por mais tempo e podem levá-lo ao isolamento. Você também pode perder a máscara bem no meio de uma apresentação. A pessoa durona de repente começa a chorar na frente dos amigos. Ou a pessoa simpática reage com raiva a alguém que compartilha uma opinião contrária. No entanto, Jung também não acreditava que devêssemos nos livrar completamente das máscaras. Em vez disso, elas são absolutamente necessárias para a nossa existência social. Por exemplo, não demonstrar emoções na frente do seu chefe provavelmente é o melhor. Chorar no escritório dele certamente será visto como antiprofissional, especialmente se acontecer com frequência. E provavelmente não é a melhor opção compartilhar detalhes muito pessoais, íntimos ou traumáticos sobre sua vida no ambiente de trabalho. Além disso, ser agradável pode ajudar se você estiver tentando causar uma boa impressão em alguém. Então, como conservamos nossas máscaras sem nos identificarmos demais com elas ou usá-las em excesso? Em termos simples, em vez de deixar a máscara governar você, você deve aprender a governar a máscara. Esse processo é conhecido como restauração. Por restauração, Jung quer dizer desenvolver uma persona flexível que não colida com o verdadeiro eu, mas que, ao contrário, ajude o verdadeiro eu a navegar pela sociedade. A persona restaurada deve ser uma persona da qual se tem consciência, não uma que se manifesta inconscientemente ou é vista como o seu verdadeiro eu. Em outras palavras, você deve saber quando está colocando a máscara e por quê. Em vez de esconder suas emoções automaticamente, você deve se perguntar, caso a caso, que seria mais benéfico para mim agora? Compartilhar suas emoções com amigos próximos pode aliviar você enquanto faz flow com seu chefe. Pode ser uma péssima ideia. Ao estar consciente do seu desempenho, você pode escolher integrar seu verdadeiro eu a ele. Se o seu verdadeiro eu é alguém que às vezes é emotivo e às vezes desagradável, você pode escolher quando expressa-lo, em vez de escondê-lo completamente. Pessoas superiores sabem exatamente quando agir de uma determinada maneira, menos, e você também pode, para integrar seu eu autêntico à sua persona. Porém, você precisa conhecê-lo. Identifique seu lado sombrio. Nas palavras de Jung, todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Uma das partes mais importantes da filosofia de Jung é conhecer o seu eu sombra. Seu eu sombra consiste em todas as partes de si mesmo que você considera ruins.
rejeita e reprime. Isso pode incluir problemas de raiva, pensamentos sombrios, tendências vergonhosas e até mesmo desejos sexuais. Em muitos casos, a sombra contém características ou desejos rejeitados pela sociedade como um todo. E fomos ensinados desde muito cedo a esconder essas partes de nós mesmos. Você nega a existência delas e espera que eu, a fazer isso, as faça desaparecer. No entanto, isso não funciona. Em vez disso, essas características estão lá, sempre estarão lá. E às vezes, mostram sua face feia quando você menos espera. Por exemplo, alguém que está convencido de que nunca está com raiva e que a raiva é uma emoção negativa. Pode um dia sentir uma forte sensação de raiva e não ter absolutamente nenhuma maneira de evitar uma explosão massiva. Para realmente descobrir quem você é, você precisa conhecer sua sombra. Você precisa se tornar consciente do inconsciente. Para isso, você deve regularmente dar um passo para trás e analisar seu próprio comportamento, pensamentos e sentimentos no dia a dia. Isso pode ser feito por meio de um diário ou meditação. Por que você se comportou daquela maneira? Pareceu autêntico para você? Por quê ou por que não? Qual foi o seu primeiro impulso ou instinto em determinada situação? Você precisa se questionar como se estivesse questionando outra pessoa. Ao conhecer o seu eu sombra, Jung quer dizer que é importante tomar consciência do seu eu sombra, sem se identificar com ele. Você não precisa se ver com todas aquelas características que tenta esconder. Se a sua sombra abriga a raiva, você não precisa se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, apenas reconheça a existência dessas características. Perceba e aceite que elas estão dentro de você. E se, como neste exemplo, você perceber que é uma pessoa raivosa lá no fundo, pense em quando pode ser realmente útil demonstrar essa raiva, em vez de sempre reprimi-la. Qual é o momento certo para usar a máscara e quando é o momento certo para tirá-la? Por exemplo, ficar com raiva de um transeunte por esbarrar em você parece inútil e prejudicial à saúde. No entanto, ficar com raiva de um amigo que cancelou seus planos com você pela 5ª vez consecutiva pode exigir um pouco de raiva da sua parte para que ele realmente perceba que está te machucando. Em outras palavras, você precisa encontrar maneiras de integrar tudo o que encontra na sua sombra, a sua personalidade. Em vez de ignorá-la, sua sombra não está aqui para puni-lo, mas sim para ensiná-lo. E seus traços reprimidos estão aqui para ficar. Portanto, somente se você aceitar e acolher suas qualidades de sombra, poderá se aprimorar. O autoconhecimento e a capacidade de usar todos os seus lados são o que você precisa para se tornar uma pessoa superior. 4. Conheça seus dois eus. Para citar o que um homem pode dizer sobre uma mulher, seu próprio oposto. Na filosofia junguiana, se você mergulhar mais fundo na sombra, descobrirá que abriga 2 tipos de características, masculinas e femininas. E Jung chamou essa parte inconsciente de si mesmo de ânimas, que é masculino, e anima, que é feminino. Essas características aparentemente opostas e generizadas que você possui são chamadas de seus aspectos contrassexuais. E acreditava que, se você é mulher, provavelmente possui uma psique masculina pessoal, ou ânimas. E, se você é homem, provavelmente possui uma psique feminina pessoal interior, ou anima e ânimas. São baseados nos termos gregos, eros e logos. Eros está associado à criatividade, paixão, conexão e totalidade. Logos está associado à racionalidade, objetividade, poder e ação. No entanto, devido às expectativas padrão da sociedade do século XX, os homens são incentivados a suprimir seus traços femininos e vice-versa. Nós os escondemos em nosso subconsciente e nos comportamos da maneira que achamos que deveríamos. É claro que é um absurdo, óbvio que literalmente metade da população global pense exatamente de uma maneira com um conjunto de valores, e a outra metade pense completamente o oposto. E isso deve lhe dar uma pista de que, na realidade, traços de personalidade são quase inteiramente independentes de sexo ou gênero. Às vezes as mulheres reprimem sua anima, às vezes os homens reprimem seu ânimas, mas todos nós temos uma mistura maravilhosa, confusa e em constante mudança de ambos. O objetivo aqui não é convencê-lo de que você está reprimindo certos traços de gênero, ou que isso seja de alguma forma negativo, mas olhar para dentro e se perguntar como essa mistura reside em você agora e como ela afeta seus sentimentos e como você se relaciona com o mundo e as pessoas ao seu redor.
Na realidade, todos somos contraditórios de alguma forma. Uma pessoa pode valorizar a verdade e ser mentirosa, ou parecer extrovertida, mas se sentir introvertida. Ele pode querer esconder esse hobby por medo de insultos e ridículo, enquanto isso pode ser uma habilidade maravilhosa e uma maneira de relaxar. Outro exemplo é a crença de que as mulheres geralmente são melhores com emoções do que os homens. Por causa dessa ideia, uma mulher pode sentir que precisa falar sobre suas emoções o tempo todo, mesmo que não queira. Enquanto um homem pode ser desencorajado a fazê-lo, mesmo que queira. A negação da sua anima, ou ânimas, não só é desnecessária, como também distorcerá seus traços, tornando-os feios. Homens que reprimem suas emoções para serem mais másculos podem se tornar frios e cruéis, enquanto mulheres que se impõem a certos papéis, porque a sociedade diz que deveriam, podem se tornar amargas e distantes. Portanto, é importante aprender a reconhecer e aceitar sua anima e ânimas. Todos nós temos características contraditórias, e elas podem viver em equilíbrio, assim como as suas características negativas da sombra. Para analisar suas tendências masculinas e femininas, você pode observar as pessoas ao seu redor e ver quais delas você admira ou sobre as quais tem uma opinião positiva e quais você costuma julgar. Então, questione-se: por que você sente uma certa coisa por uma pessoa e diferente por outra? Sua opinião sobre essas pessoas seria diferente se você as percebesse como de um gênero diferente? Que sentimentos você costuma ter quando o comportamento de um indivíduo não se alinha às normas de gênero da sociedade? Isso afeta você? E se sim, como e por quê? Todas essas perguntas e práticas ajudarão você a ter mais autoconhecimento e a se tornar mais aberto, equilibrado e bem-sucedido. Em outras palavras, Superior 5. Observe seus arquétipos. Jung nos diz: arquétipos são como leitos de rios que secam quando a água os abandona, mas que podem ser encontrados novamente a qualquer momento. A última parte do seu subconsciente vem de algo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é uma certa inconsciência compartilhada por todos os seres humanos por meio de suas histórias e experiências compartilhadas. Por meio de nossos ancestrais, herdamos certas características desde o nascimento. E essa é a razão de todas as semelhanças entre as pessoas ao longo do tempo, das culturas e do espaço. São as tendências naturais da mente humana de ver o mundo ao seu redor de uma determinada maneira e se comportar de uma determinada maneira. Isso não significa que todas as pessoas compartilhem exatamente as mesmas características, mas sim que existe um conjunto finito de características e todos possuem algumas delas. Alguns exemplos de arquétipos descritos por Jung são o herói. O herói é um lutador corajoso que acredita que, se trabalhar duro o suficiente, pode alcançar qualquer coisa. É bastante teimoso e acredita muito em si mesmo, às vezes até demais. O cuidador. Este arquétipo prioriza os outros em detrimento de si mesmo, muitas vezes colocando as necessidades dos outros antes das suas. Eles tendem a dizer sim instintivamente, guiados por sua natureza atenciosa. O trapaceiro. O trapaceiro é um personagem brincalhão que busca diversão e prazer acima de tudo. Mesmo diante de desafios, eles tendem a usar o humor, a negociação e a travessura para se virar diante da situação. Pesquisar os arquétipos junguianos e tentar determinar quais deles você mais se identifica pode lhe dizer muito sobre o seu subconsciente. Ao começar a pensar em quais arquétipos você se identifica, você se conhecerá de uma maneira totalmente nova. Isso também pode ajudar no trabalho com a sombra, determinando a anima e o ânimas. Isso a persona, pois cada arquétipo carrega traços positivos e negativos. Por exemplo, imagine alguém que faz parte do arquétipo o cuidador. Seus traços positivos consistem em gentileza e natureza prestativa, o que resulta em muitos amigos leais e boa reputação. No entanto, essa pessoa pode cuidar dos outros a ponto de negligenciar a si mesma, ou até mesmo se tornar amarga devido ao seu desejo insaciável de ignorar as próprias necessidades. Quando você descobre com quais arquétipos se identifica, você conhecerá alguns dos seus pontos fortes e fracos, e saberá melhor como equilibrá-los. 6. Explore a si mesmo. Jung escreveu uma vez: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Outra parte do nosso funcionamento interno é o que Jung chamou de o eu. Se você se imaginar como um círculo ou mandala, como Jung gostava de usar, o centro da mandala é o ego, que é a sua parte consciente, e ao redor dela está o eu,
O eu pode ser representado por uma mandala inteira. Ela contém cada canto e recanto da sua mente, o consciente, o inconsciente e tudo o que há entre eles. Como centro, o ego é apenas uma pequena parte do eu. Há também a sombra, a ânima, o animas, a persona e muito mais em você. O eu geralmente contém muitos opostos. Você é uma pessoa raivosa e calma, parte introvertida e parte extrovertida, às vezes estressada e outras vezes relaxada. Quando o eu está em equilíbrio, todas as suas partes têm a chance de brilhar quando isso é mais útil. Ele contém tudo o que somos, tudo o que já fomos e tudo o que podemos ser. O eu é algo tão vasto que pode ser explorado ao longo de toda a sua vida e você sempre encontrará algo novo. Sua busca por si mesmo nunca termina. Explorar continuamente o seu eu é a chave para a individualidade, bem como para a confiança em si mesmo e nas suas próprias decisões. Isso porque seu objetivo deve ser tornar o ego, a sua consciência, o maior possível. Conhecer o máximo possível sobre si mesmo. O eu é um sinal de que devemos sempre continuar a nos desafiar e a nos questionar, e as ações que tomamos também devem fazer parte disso. Quando você tem uma decisão importante a tomar, é o seu eu menos a sua totalidade que você deve explorar. Você precisa olhar para dentro, não para fora. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você só pode viver a melhor vida possível e se tornar superior como pessoa se sempre tentar explorar a si mesmo. Fazendo isso, podemos realmente nos conhecer e nos aprimorar ao longo de toda a nossa vida. Isso nos leva a sermos finalmente livres para explorar quem realmente somos como indivíduos, para encontrar o equilíbrio e nos tornarmos o que quisermos ser. Quando você explora livremente o seu eu, só então pode se tornar quem realmente é. 7. Encontre seu significado em nossa citação final de Carl Jung para este vídeo. Ele diz: o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. De acordo com Jung, um dos maiores motivos para a infelicidade e a incapacidade de se sentir melhor como pessoa é quando você não tem nada em que acreditar. Sem religião, espiritualidade, ciência ou filosofia, nossas vidas não só parecem chatas, mas também muito arbitrariamente injustas. Ou, em outras palavras, sem esperança. Precisamos ter certas crenças para encontrar sentido em nossas vidas. Segundo Jung, o sentido lhe dará propósito. Se sua vida tem sentido, você sabe para que está vivendo. Portanto, deve haver alguma forma de religião, espiritualidade, uma máxima filosófica, princípio científico, ou algo em que você realmente acredite. Então, olhe para dentro e pense: em que eu acredito? Em quais crenças espirituais ou religiosas? Quais princípios morais? Quais valores? Como ajo no dia a dia? O que espero dos outros? Você pode escrever um diário sobre essas questões ou meditar sobre elas. Descobrir aquilo em que você acredita lhe dá o poder de usá-lo ainda mais e transforma-lo conscientemente na versão mais eficaz possível. Isso ajuda você a se motivar e a enxergar mais além na vida. Mas não se preocupe, nada disso significa que você precisa se tornar religioso ou filósofo. Significa apenas que você não deve ver a vida como algo sem sentido. Encontre uma meta para alcançar ou ideais para seguir. Todas as pessoas superiores no mundo sabem conscientemente o que as leva a viver e por quê. É a sua maneira de assumir o controle, e é o que as torna tão superiores. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de filosofias para a vida. Para mais vídeos que ajudarão você a encontrar o sucesso e a felicidade, usando a bela sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.